Bem-vindo, pessoal. Esse aqui é o OrtoCast, é um podcast onde nós vamos mergulhar nas experiências de nós, ortopedistas, nós dois, Eric e Felipe, compartilhando vivências, práticas, tanto do ponto de vista da vida pessoal quanto profissional. Eu sou Eric Lopes Gouveia, estou aqui com meu colega de trabalho, Felipe. Sou Felipe Ramalho Guedes, sou ortopedista, traumatologista, assim como o Eric, e sou especialista em coluna, sou cirurgião de coluna, o Eric é especialista em cirurgião de pé e tornozelo. A gente desenvolveu essa ideia para estar falando de forma mais aproximada, né, Eric? Com os pacientes, de forma não fora dos padrões. A gente vê muito que hoje em dia as pessoas conversam muito sobre assuntos médicos de forma muito engessada, né, falando de termos muito técnicos, muita coisa técnica demais. O paciente fala, nossa, eu abro o Instagram hoje, é só propaganda, é só coisa de médico e é tudo mais do mesmo. E nossa ideia é fazer uma coisa mais próxima de vocês, né, sem o jaleco, né, sem aquela coisa formal. Proximidade, né? Exatamente. Trazendo esse podcast, nós pretendemos não apenas discutir, né, casos médicos interessantes, mas também compartilhar histórias emocionantes, o que a gente vivencia, o que outros colegas vivenciam na profissão também. E não só da medicina, a gente pretende trazer mais pessoas aqui também. Isso aí. Vamos falar então da sua jornada até aqui? Como é que foi para sua escolha da medicina, sua escolha da ortopedia? Conta aí um pouquinho pra gente. A escolha da medicina, né, vem desde os tempos de escola, né? A gente sempre estudou junto, eu e ele. A gente escolheu muita coisa muito junto, né? A gente sempre foi muito amigo. E a medicina foi uma escolha desde mais novo, né? E aí eu saí para estudar, fui fazer meu terceiro ano fora. E aí vi que era realmente o que eu queria. Comecei a faculdade. E na faculdade, engraçado que a disciplina que eu menos gostava era ortopedia. Aquela parte de anatomia, difícil demais, né? Aquela coisa que tanto de nome assusta, né? E aí eu falei, nossa, sou especialidadezinha, Deus me livre. E cá estou, ortopedista, né? Aí me formei na Unesc, né, Centro Universitário do Espírito Santo, em Colatina, cidade próxima de Vitória. E de Colatina eu prestei prova de residência, né, várias residências no Brasil inteiro, e tive a graça, a glória de passar no hospital que eu sempre sonhei, que foi o Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, capital. Lá eu cursei os 3 anos de ortopedia, residência médica, e mais 2 anos também de cirurgia de coluna. Então fiz os 5 anos de residência lá no mesmo hospital em São Paulo, a quem eu devo tudo. Foi um grande aprendizado, um local onde me formou, me fez não só profissional, mas aprendi muito como pessoa também, né, lá nesse hospital. E aqui estou hoje voltando, né, para a nossa região para poder colocar em prática um pouco do que eu aprendi lá, da minha vivência como profissional, como pessoa, né, e estar por aqui ajudando as pessoas é uma graça muito grande. E você, como é que foi? No meu caso, assim, aos 17, eu sou daqui de Teoflotone, aos 17 anos eu saí para estudar, fui para Belo Horizonte. Belo Horizonte fiquei 1 ano e meio fazendo cursinho, de lá passei em Vitória, Espírito Santo. Então nós dois formamos no Espírito Santo. Lá em Vitória foram 6 anos de faculdade. Voltei a trabalhar aqui como médico, atuando como clínico. Trabalhei na UPA, trabalhei no SAMU. E enquanto eu trabalhava, eu estudava para fazer residência médica. Engraçado que a minha escolha pela ortopedia foi só depois. Por acaso o Felipe já havia feito, né? Ajudei ele nessa daí. Já tinha entrado. E aí eu comecei a ver um pouco com outros olhos. Acompanhei um pouquinho durante algumas cirurgias ortopédicas aqui em Teoflotone. E eu percebi que era bem direto, a gente conseguia tratar o paciente de maneira cirúrgica, tinha mais resolutividade, e eu gostei desse quesito. Aí eu passei no Rio de Janeiro, no Miguel Couto, que é um hospital de trauma ortopédico referência
lá no Rio de Janeiro. E aí começou o sofrimento, né? Residência puxada, vários dias dormindo muito pouco, acordando 4 horas da manhã. Vários não, né? Multiplica, 3 anos. 3 anos, sofrendo legal, acordando 3 horas da manhã e indo dormir praticamente às 2. Então tinha dia que nem dormia direito. Depois da fase da ortopedia, né, nós todos fizemos a prova da SBOT com título, decidi fazer então pé e tornozelo pelo Instituto de Traumatologia e Ortopedia INTO, que é o nacional. Lá deu para aprender muita coisa de cirurgia do pé e tornozelo, mais de 1 ano, né, de fellow direto, fazendo muitas cirurgias. O volume lá é absurdo e a gente atende o país inteiro. Um detalhe, eu tenho uma certa responsabilidade pela escolha dele em pé e tornozelo, né? É verdade, ele falou, pô, preciso ver pé e tornozelo. E chegou lá na hora e animei, ficou... Tava cansado daquela, não, residência 3 anos. Após a residência que a gente sai um pouquinho cansado. Ele fez 5, eu fiz 4, então eu já acho que já tá bom o tamanho. Mas na verdade a gente nunca para, né? A gente nunca para, a gente sempre tá estudando, a gente sempre tá buscando algum conhecimento fora. Mais 1 ano, vamos? Bora. Pra onde? Não sei. Então, isso foi só a jornada até aqui pra gente apresentar quem nós somos. Nós somos de Teoflotone, né? Filhos somos de nascidos e criados aqui nessa cidade. Por acaso estudamos praticamente a vida inteira junto, somos Isso. amigos desde a infância. Desde a infância, e hoje a gente está aqui de volta trabalhando juntos e proporcionando, né, mais qualidade de vida, né, com a nossa formação para as pessoas que nos procuram, as a gente pessoas sabe que nossa região também é um pouco mais carente, né? Isso. Então a gente... E hoje a gente tem observado, não só na ortopedia, mas tem chegado um conglomerado de especialistas muito bons na região, né? Tem muita gente bem formada, pessoas que estão querendo chegar para fazer a diferença mesmo, que estão chegando aí na região. À medida que a região vai aumentando também, nós percebemos que tem a faculdade de medicina aqui, parece que vai abrir outra faculdade, né? Mais 2, eu acho. Então isso proporciona bastante estudante, bastante profissional, né? E proporciona também a volta desses profissionais, né, que saíram daqui para poder estudar. E espero também a gente poder trazer aqui para conversar, talvez mude até o cenáriozinho, esse é o cenário que a gente colocou aqui dentro do consultório, esse é o nosso consultório. Então pode ser que mude e trazer, na verdade, bastante gente para integrar, passar um pouquinho de conhecimento, passar questões médicas e questões não médicas também, né? Todo mundo sofre um pouco, a gente também é gente. A gente vai trazer para vocês, assim, aquela coisa mais informal, né? A gente vai trazer outros colegas médicos para falar, assim, o que está por trás ali, né, do jaleco, do estetoscópio, do bisturi, aquela coisa do dia a dia da gente que muitas pessoas, por incrível que pareça, às vezes pessoas muito próximas não sabem, né? Assim, acham que, nossa, o cara é médico, ele não come, né? Ele não sente fome, ele não vai ao banheiro, ele não sei o quê. Então, assim, desmistificar muita coisa. Então, a gente quer trazer aqui colegas ortopedistas, colegas de outras especialidades, colegas fisioterapeutas, dentistas, estudantes de medicina, enfim, a gente quer abranger muitos pontos da saúde aqui nesse bate-papo e que a gente deseja que a população da nossa região esteja mais próximo de nós, né? Não só da gente aqui como moderadores, mas de todos os convidados que aqui chegarem, para já criar um vínculo. É muito importante hoje a gente ver que aquele vínculo que a gente faz com o profissional da saúde, mesmo que ele seja pré-consulta, isso é muito importante, né, para as pessoas agregarem, né, se juntarem e darem as mãos para um tratamento muito bem feito. Então a gente observa que quando o profissional e o paciente eles se dão as mãos e vão em busca de um tratamento bem feito, o resultado ele é muito superior. Então a gente quer tirar essa coisa mistificada, né, que o médico está atrás da cadeira, o paciente atrás da mesa e acabou o contato. Então não é assim. A gente quer trazer realidades diferentes, né, que a gente viu nas capitais onde é que a gente teve a oportunidade de se formar
e a gente quer trazer esse modelo mais próximo, humanizado, né, que dizem hoje em dia, de trabalhar. Aproveitando que esse é o primeiro episódio, né? A gente pensou em fazer de acordo com a nossa jornada até aqui, né? Então, eu queria que você me falasse direitinho, assim, o que você achou da faculdade, quais perrengues você passou, que foi lá que você descobriu a música, mais ou menos. Tem Ele isso. é músico também, né? Conta aí. Na faculdade eu sempre gostei de música, né? Sempre gostei bastante de... Você lembra, desde a adolescência, violãozinho sempre, né? Levava até pra escola pra tocar, cantar. E aí na faculdade tive a oportunidade de formar uma dupla sertaneja até na faculdade, tocava em festa, e tudo isso. Aí quando o trem começa a entrar um dinheirinho ali, você fala, opa, isso aqui dá certo. Aí você começa a tocar uma vez por semana, 2, 3, 4, aí começa a virar uma coisa mais séria. E tive a oportunidade de gravar um CD na faculdade, tudo isso, né? Mas chegou uma hora que não dava mais para conciliar, né, medicina com música. E aí depois me formei. Você acha que a música te atrapalhava na medicina ou a medicina te atrapalhava na música? Uma concorria com a outra, né? Porque é difícil, às vezes você tem que tocar de noite, né? O que era a parte mais assim, difícil que você acha na medicina, você diz? Os dois. Na faculdade, a parte mais difícil? Administrar a carga horária para estudar tanta coisa. Assunto diferente, né? Não sei como é que era na sua faculdade, mas minha era PBL, né? A minha também era PBL. PBL é um método de ensino de... Aprendizado baseado em problemas, né? Onde traz alguns casos clínicos, traz algum problema, então a gente começa a estudar a partir daquela questão. Mas para mim, cara, a faculdade de medicina é algo bem pesado na minha concepção. Era até eu passar pela ortopedia, mas é pesado. Quem passa por uma residência de ortopedia pode ir pra guerra, né? É pesado, porque assim, são vários anos, né? São 6 anos de estudo e cada ano que passa, cada semestre, aumenta a complexidade. E a responsabilidade? Além da responsabilidade, eu sinto que dentro do grupo que faz medicina, são pessoas que são altamente competitivas. Sim. E aí eu vejo que se fulaninho ali tirou uma nota 8 e o outro tirou uma nota 9, já cria aquela tensão ali e parece que você está sob pressão o tempo inteiro para tirar a nota 10. A gente sabe que isso não acontece, mas é uma pressão interna, né? E por acaso existe essa associação, né, dos estudantes de medicina como os que mais se suicidam, né? Sim. É um número prevalente, é alto. Não lembro direitinho o número não, mas eu posso até pesquisar aqui. É uma pressão muito grande, né? Porque a gente é criado a pensar assim, você nunca pode errar, você não pode errar, você não pode errar. De fato, ninguém acorda querendo errar, né? Isso não é do ser humano. Ninguém acorda, levanta e fala, eu vou errar. Mas eventualmente somos seres humanos e somos suscetíveis a erros, né? Aqui, esse é o Google, tá? Baseado na USP, de acordo com isso tudo aqui. Estima-se que 15 a 25% dos estudantes de universidades de medicina apresentam algum transtorno psiquiátrico, sendo depressão, ansiedade, e são mais recorrentes, né? Entre os estudantes de medicina. Então, que altera muito, na época de prova, é muita coisa para estudar, né? A gente vira à noite. Tem depressão. É altíssimo, né? Vira à noite, acorda cedo, trabalha muito, várias coisas diferentes, tá longe de casa, né? Tem uma certa pressãozinha porque a gente não quer decepcionar os pais também, né? Pô, mas o primo que tá fazendo a medicina é você, é logo você que vai decepcionar, perder um ano, estudar mal, não dá, né? A pressão, eu acho. Isso me pegou bastante lá na faculdade, que eu acho assim, que a pressão lá dentro, a gente auto-embute. E eu acredito que quando a gente forma também é a mesma coisa. Hoje em dia está um pouco mais
acho que até um pouco menor, porque eu vejo que várias pessoas saem da faculdade e vão fazer pós-graduação, vão fazer outros tipos de graduação que não seja a residência médica, né? E existe um preconceito entre os médicos de quem não faz a residência médica, né? Nós dois fizemos a residência médica, a gente sabe o quão pesado é uma residência médica e aí fica nesse preconceito, né? Porque a residência médica é mais pesada, então a pessoa que fez um outro tipo de estudo ou estudou de outra base, a gente acha, tem esse preconceito porque... Mas não tem isso, né? Não é menos pior porque fez. Se a pessoa se dedica muito a estudar aquilo ali, ela se torna referência naquilo ali. Exatamente. Então, e eu percebo que hoje em dia estão aceitando mais o fato de serem, né? Da gente ser ou não residente, ou ter feito ou não uma residência, e estudar uma matéria ou não, sem essa pressão interna, né? O médico se cobra muito, tá? A gente fica meio biruta, se cobrando resultado também de cirurgia, tem que ficar sempre perfeita. E não é fácil fazer uma cirurgia perfeita, não. Quem é perfeccionista dói. E a residência? Como é que é a rotina da residência? Pessoas acham que muita gente não tem noção do que é uma residência. Por que chama residência? Residência é literalmente porque a gente reside no hospital. A gente passa a ser... Eu residia no hospital e passeava em casa, às vezes. Praticamente isso. Assim, a gente não pode ficar falando muito a realidade, como é que funciona, senão daqui a pouco estão correndo polícia atrás da gente. E o que acontece? A gente tem uma carga horária que supostamente é respeitada no papel. Então, só por aí vocês têm que entender. Trabalha bastante, pessoal. Trabalha bastante. O que acontecia no meu caso? Eu acordava, porque eu morava um pouco. Como é que era a sua rotina? A residência assim, de ortopedia, para todo mundo entender. Independente do lugar, são 3 anos de residência, 3 anos de formação, né? Isso. E ao fim dessa formação, é opcional, não é obrigatório, você tentar a prova de título para ser membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que por sinal é a prova de título mais difícil que tem na medicina, né? E nós dois somos membros titulares, nós passamos nessa prova e temos esse título. Mas como é que funciona a residência de ortopedia? São 3 anos, né? Baseado nos 3 anos. O R1 é sempre o primeiro ano de uma residência, R2 o segundo, R3 o terceiro. Basicamente, R2 ensina R1, R3 ensina R2. R2 cobra de R1, R3 cobra de R2, chefe cobra do R3, né? Que aí, hierarquicamente, é feita essas cobranças, né? E a divisão das tarefas, no qual o R1 é como se fosse digamos assim, os braços e as pernas, né, do serviço. Sempre escutei isso muito, você deve ter escutado isso lá também. O R1, ele é o necessário, é o que faz tudo, porque ele ainda não tem o conhecimento necessário, mas ele tem a energia para fazer. Isso. Então, ele fica sim com o trabalho literalmente braçal, né? Levar exame, trazer exame, buscar paciente, fazer... o paciente... Ir de madrugada, resolver coisa, não dormir. Acontece de não dormir, de passar a hora do plantão, ele continuar lá para resolver o problema que ainda estava no plantão deixado, enquanto no meu caso, né, na minha residência, o R2 tinha algumas responsabilidades. Exemplo, no primeiro ano a gente aprende as coisas básicas da ortopedia, tratamento conservador, gesso, aprende a fazer gesso. Engraçado é que a gente entra na residência e desde o primeiro dia já é tratado como especialista, né? E a gente perdido, muita coisa que fala, a gente não sabe o que é. Nada. E é incrível como é que ao fim de 4, 6 meses você já está assim... Não, o aprendizado dentro de uma residência, ela exige de você praticamente 24 horas. Então,
o volume de aprendizado que você tem dentro de uma residência é absurdo, é absurdo. Porque também tem um sofrimento. Então, tudo que a gente aprende na marra ou sofrendo um pouquinho é difícil esquecer. É diferente. Eu tive R+, né, que são pessoas anos na frente, que extremamente chatos, cobraram muito. Hoje são grandes amigos, né, e são responsáveis por muitos defeitos que eu corrigi em mim, né, e muitos aprendizados que eu pude obter. Né? E sempre a cobrança nunca é para você ser pior, né? A cobrança ela é sempre positiva. É uma cobrança para você melhorar, para você ser melhor. Então isso a gente também repassou para quem veio depois da gente. Um exemplo por exemplo, o raio-x. A gente quando entra na ortopedia, a gente acha que um raio-x é só alguém lá, tal, bateu a foto, show. Não é assim. Não. Existem posições corretas no raio-x para ajudar e auxiliar a gente a ver, né, todas as fraturas. Senão passa batido mesmo, não dá para ver. Mesmo com a raio-x lá, se a posição estiver errada, você não percebe as lesões que podem estar ali. Então, meu R+, me fazia posicionar todos os pacientes que entravam no plantão para fazer um raio-x. Eu achava aquilo um absurdo, que não era função minha, que eu estava tomando radiação. Mas, cara, quando eu estou no final do R1, a gente sabe o quão é importante um posicionamento correto. Você planejar uma cirurgia, para você fazer o diagnóstico, pedir, né? Saber pedir um exame. Então, assim, são as coisas chatas da residência que você acaba fazendo igual. Quando você se torna R2, você cobra do mesmo jeito do R1. E no R2, né, a rotina fica, obviamente, mais leve do que do R1. É quando você começa a literalmente operar, pôr a mão na massa, aprender as cirurgias, né? Você roda em vários estágios, pé, mão, quadril, coluna. Residente já é médico, viu? Então a gente pelo menos estaria no 2º ano após a medicina, aprendendo ortopedia. Então nós já esquece a medicina, né? E ortopedista é médico, tá, gente? Mas esquece a medicina, assim, esquece as outras áreas e foca só na ortopedia. É basicamente. Então, quando a gente fala assim, mas o R2 já opera, sim, nós somos médicos há pelo menos 2 anos e há 2 anos fazendo só ortopedia. Aí no R2 a gente começa com pelo menos lá na minha residência, o R1 era as cirurgias de urgência, né? A gente ficava mais a cargo delas, aprendendo mais as urgências. No R2 começava as cirurgias de especialidade, né? E no R3 você aprimorava as cirurgias mais difíceis, né? E estudava bastante para a prova de título, né? No que a meu prova caso, não é brincadeira não, viu, gente? O R1 meu era para aprender as enfermarias, passar nos leitos dos pacientes internados, aprender os curativos, aprender o gesso, muito ambulatório. Então, a maioria dos ambulatórios que, às vezes, meus R+, tinham pacientes, né? Mas, às vezes, eu herdava esses pacientes. Então, o R2, o R1 ficava com o paciente, às vezes, do R3, dos R4 que já haviam saído da residência. Então, era um ambulatório muito cheio, muito cheio. Sempre tinha uns pacientes que tinham... retorno, né? Às vezes ficam por 1 ano, aí tem que retornar pacientes conhecidos, né? De várias pessoas, de vários anos, né? Viram até... a gente trata com muito carinho, né? Desses pacientes que... viram um patrimônio, né? Do serviço, assim. Paciente que todo mundo conhece. São pacientes que todo mundo da ortopedia já conhece, porque tá lá direto. Às vezes por boa coincidência, né? E às vezes por algum tipo de sequela. Sim. Acabam marcando a gente ali. Lembrando que a ortopedia, né, a gente não atende só coisa bonitinha, né? Pelo contrário, é uma especialidade que a gente abrange muito acidente, né? Questões traumáticas e que muitas vezes o resultado funcional ele não fica do jeito que a gente deseja, né? Pela gravidade da lesão.
acidentes de carro, de moto, pacientes que perdem osso, tendão, músculo, então isso prejudica muito a funcionalidade, né, pós-reabilitação. Por mais que a gente tente dar o melhor. Qual que foi a história mais engraçada aí que você passou nesse, sei lá, durante a formação? Engraçado? Alguma coisa que aconteceu dentro da ortopedia. Eu tenho uma situação, no mínimo, peculiar. Eu lembro que quando eu cheguei na ortopedia, no meu primeiro ano, tinha uma paciente que já residia no hospital há aproximadamente 3 anos. Então, assim, era uma paciente que estava lá por uma sequela, né? Mas que o tratamento dela já havia praticamente encerrado, mas por algum motivo social ela estava lá há 3 anos. Então, e quando eu saí, ela saiu junto. E era engraçado que a gente ia passar visita nos pacientes. Na hora que você chegava lá e tal, você olhava, você assim, perguntava ao paciente: poxa, você pisou depois da cirurgia? Que às vezes a gente às vezes a cirurgia não permite pisar, né? Aí o paciente: não, pisou não. Então tá bom. Aí você ia lá nela e perguntava: eu quero saber, o paciente tal não pode pisar. Ela: tá bom, doutor, eu aviso se ela se pisar. Ela ajudava a vistoriar os outros pacientes que eram mais teimosos. Essa paciente é boa. E tinha dia que a gente passava no corredor, ela já vinha avisar: tal paciente comeu, tal pra cirurgia, não pode fazer isso. Ela já dava conta do corredor inteiro. Situações assim, são várias, né? Na verdade, situação engraçada, eu não me recordo alguma. Mas, assim, situações peculiares, tem várias, né? Me recordo um paciente que ficou lá no Santa Marcelina alguns dias para operar, uma fratura de tíbia. A gente operou ele, né? Colocou uma placa, demos alta no dia seguinte. Isso eu tava na enfermaria de manhã e o plantão noturno seria meu plantão como residente. E aí eu dei alta para ele de manhã, não pisa, toda aquela recomendação básica, né? Caiu de mão. De noite ele chegou lá com uma refratura na mesma perna. Andou de moto e se quebrou por inteiro. Então assim, aí você olha e fala assim: de novo? Ele: doutor, de novo. Complicado. Tem uns casos assim. Moto e ortopedista é uma relação de amor e ódio. Eu não ando de moto não, gente. Eu tenho medo. Eu tenho vontade. Tem vontade? Eu tenho medo. Não. Respeito muito quem anda, porque muita gente engravida com isso aí, né? Muita gente precisa da moto. Mas por medo mesmo, por tanta coisa que eu vejo, deixei de andar de moto, de bicicleta, essas coisas assim. Tem medo. Você anda de bicicleta? Eu ando de bicicleta. Eu andava mais, né? Esses finais de semana eu ando trabalhando muito. Mentira, Aí não tá cansaço. dando. Mas enfim. Tem algum tema aqui pra gente comentar sobre desafios na cirurgia? O que a gente pode falar aí pra esclarecer mais algumas coisas? Desafio na cirurgia? A cirurgia, toda cirurgia, o mais importante que eu acho é assim, não existe cirurgia simples, né? Às vezes a pessoa fala, eu costumo brincar, um exemplo, fraturas de dedo, né? Eu falo assim, eu prefiro operar 10 fêmur do que um dedo, porque é uma cirurgia que, por mais simples que pareça, é uma cirurgia mais complexa do que uma cirurgia de um fêmur, né? Claro que existem casos e casos, né? A gente é apto para fazer todas essas cirurgias, mas, como diz, você quebra mais a cabeça, né? É um dedinho, é um ossinho desse tamanho. Para você manusear. O material para a gente usar é praticamente o que cabe dentro desse osso, e você manusear e acertar o ângulo da posição que os dedos têm que ficar para não sofrer sequela.
É duro, velho. É duro, é difícil. E o grande desafio da ortopedia, eu aprendi isso muito com os meus chefes, é o seguinte: a gente vê, né, no âmbito médico que as pessoas têm uma cultura de que o melhor faz mais rápido. Você já percebeu isso? E a gente tem que aprender que cirurgia não é Fórmula 1, né? Não. A gente tem que fazer as coisas no tempo. Ah, tá com muito tempo de cirurgia, mas o resultado não tá legal? Faz de novo. Começa de novo, tem que ter paciência. O importante é o resultado, né? Não o tempo cirúrgico que custe para fazer aquilo, né? Claro que existem, quando a gente extrapola o tempo, isso aí favorece infecção e tudo mais, mas a gente tem que ter assim, um certo senso crítico de fazer as coisas respeitando os passos, né, para ter um melhor resultado e a cirurgia não se tornar um desafio, né? As cirurgias são verdadeiramente um desafio. Alinhar um osso não é uma tarefa fácil. Não é quebra-cabeça. O que a gente tem que assim, tem muito, a gente como ortopedista tem que conhecer muito bem a biomecânica. Questão da carga, alinhamento. Então, assim, uma cirurgia bem feita requer alinhamento ósseo, requer angulações, requer restabelecimento, né, das anatomias da articulação. E é muito difícil, Às vezes, algumas cirurgias, isso não é possível, né, porque, sei lá, um paciente sofre um trauma muito grande, perde segmento ósseo, perde aquela parte ali, fica no asfalto, então não tem como fazer igual o Papai do Céu. Mas o objetivo é sempre... Aí entram as reconstruções, né, pra fazer. gente restabelecer o máximo possível de função que existia previamente, né? Hoje em dia, além de ser moda, e eu sou adepto, né, as cirurgias percutâneas, para você também tem a opinião de que ainda é melhor, é sempre bom? Cirurgia percutânea, gente, para quem não tá sabendo, são as minimamente invasivas que às vezes não faz nem cortezinho, os cortes são mínimos para fazer uma mesma cirurgia que às vezes levava cortes grandes, né? Para fazer os grandes acessos que a gente chama. Toda técnica que a gente minimiza a exposição do paciente, né? Uma ferida menor, você quer dizer o quê? Menos risco de infecção. Menos dor, margem, né? para entrar bactéria, uma cirurgia, um pós-operatório menos doloroso, né? E se a gente consegue fazer um procedimento com uma via menor, né? Com uma ferida muito minimizada, por que não fazer? Eu também sou totalmente adepto, né? As técnicas mais recentes têm todas migrado para esse tipo de questão, né? A gente vê que uma tíbia, por exemplo... E você acha mais difícil? Tecnicamente é mais difícil. Tem casos e casos, né? Pra mim é sempre mais difícil, porque se você não tá olhando ali, ou o buraco onde você vai fazer a cirurgia é bem menor, te limita bastante. Isso requer mais habilidade, mais destreza, curva de aprendizado cirúrgica, né? Isso. A gente na cirurgia, na ortopedia tem muito disso. Por mais que você faça aquele tipo de cirurgia, você tem que... Toda cirurgia é um desafio novo. Toda cirurgia é um desafio novo. Toda cirurgia, sem exceção, ela gera um certo grau de dificuldade em algum momento, né? Então, à medida que vai acontecendo, você vai fazendo cada vez mais cirurgias, você aprende muito mais, você consegue manipular mais, às vezes você consegue diminuir ainda mais um acesso que já era muito pequeno. Então é prática, né? Prática leva à perfeição, né? 4 anos fazendo cirurgia direto parece muito, mas a gente sai de lá e fala, preciso fazer mais. Sim. A prática leva sempre à perfeição, né? Isso é uma verdade absoluta. Sim. Consultório. Como é que é o dia a dia de um consultório de um ortopedista? Porque a gente tem aquela...
vamos dizer, o preconceito, né? Eu também não acho que tá errado, não. Existe mesmo, de que o ortopedista é tudo mal educado, né? Que é tudo estroglodita, na hora que vai atender, não olha nem mais pro paciente. Mas realmente acontece muito isso, A tá? gente vê até uns vídeos, né, que circulam aí no Instagram, no Facebook e tal, que ortopedista todo de camisa aberta, né, xingando o paciente. Aquela estrutura, aquela coisa grotesca, né? Isso aí passou, gente. Isso aí, hoje, qualquer coisa da vida, né, as pessoas têm que ter primeiro respeito, né, por quem está procurando serviço e depois... Não, sem contar que é o paciente, né? a pessoa está te buscando ali para um cuidado. O cuidado ele começa desde a recepção do paciente, né? Você receber o paciente bem, acolher ele, né, no seu ambiente. O que você acha que mudou assim bastante do ortopedista de antigamente, o ortopedista de agora? Eu acho que a medicina no geral mudou, né? A medicina no geral, hoje em dia você vê as pessoas estão mais empáticas, né? Eu acho que mudou bastante, por exemplo. No meu R1, né, voltando ao assunto da residência, a gente fica tão sobrecarregado com o trabalho que às vezes a gente não trata a pessoa da melhor maneira possível, né? Sim. Você está ali prestando atenção na emergência que está acontecendo, mas aí tem outro paciente que às vezes só não, né? Bateu um dedinho, então o grau de emergência é muito baixo em relação ao outro, e aí a gente não trata da melhor maneira aquele paciente. Pelo menos aconteceu isso durante a minha residência. E eu percebi quando eu estava R3, que eu já tinha um pouco mais de tempo, mais calma, e eu percebi que os meus R- erravam muito menos isso do que eu errei. Então, eu acho que cada vez mais está se formando alguns profissionais cada vez mais empáticos, com vontade, né, de ajudar quem está ali, né? Tem que Porque ser. a gente sabe que tá ali porque precisa, senão não ia estar lá, ia estar em casa assistindo televisão. Sim. E sobre a rotina do consultório, eu acho que... Como que funciona o consultório ortopédico? Ortopedia é uma especialidade bem dinâmica, né? E bem variada. Você Às consegue... vezes é muito rápido, né? Você consegue dar plantão, você consegue atender consultório, você consegue fazer cirurgia, você consegue fazer perícias, né, como ortopedista, parte de laudo, tudo isso. Então, uma especialidade bem dinâmica, né, diversificada nas tarefas do ortopedista. Consultório do ortopedista é uma consulta como qualquer outra, né, baseada no atendimento, exame físico, e a gente lança mão de muitos exames de imagem. O ortopedista é o melhor amigo de uma ressonância, de um raio-x, tomografia, né? E alguns outros exames também são bem solicitados, mas o raio-x e a ressonância são os nossos amigões, né? Os nossos queridinhos, assim, que a gente mais pede. Por quê, né? O paciente às vezes não entende, né? O que é uma ressonância? O que é um raio-x? O raio-x ele é bom para ver parte óssea, né? Osso. Mas muitas vezes a dor que o paciente sente, quando a gente vê um osso normal e uma dor que a gente não consegue achar uma origem, o exame de imagem que vai ver o tendão, o músculo, a cartilagem, aí é uma ressonância, um exame mais profundo, né? Que além do osso engloba as outras partes que estão em volta. Então por isso que a gente pede, né, muitas vezes a ressonância. Porque, por exemplo, no meu caso, que sou cirurgião de coluna, paciente que tem hérnia de disco, um raio-x é impossível se ver hérnia de disco, não tem como, porque a gente só vê a parte óssea. Então por isso que a gente sempre pede, o doutor só me pediu uma ressonância, não pediu um raio-x. Então, porque muitas vezes o seu problema ele não é compatível com o raio-x. Só vou te expor a radiação de forma desnecessária, mas não vamos encontrar o que a gente de fato procura, né? O que o ortopedista de coluna mais atende? Dor lombar. Do... Dor lombar. Dor lombar
é a principal causa, né, de afastamento no mundo, né? Não é uma coisa só no Brasil. Ficou em segundo lugar na época do Covid, né? Que foi a principal causa de afastamento, mas pré-Covid, os dados, né, da OMS apontavam para lombalgia, né? Todo mundo tem dor na coluna. Até eu tô com a dorzinha aqui. Todo mundo tem dor na coluna. Todo mundo tem. E nem sempre dá pra achar a causa específica, né? Isso que é desafiador hoje em dia, pra gente conseguir tratar literalmente a causa, né? Então, existem inúmeras causas, né? Tem paciente que tem dor lombar que chega no consultório, né? Já aconteceu diversas vezes, principalmente lá em São Paulo, onde o volume era... a exposição ao N de doenças era muito maior, né? Doenças muito mais complexas. Não era raro a gente pegar paciente com dor lombar e quando a gente investiga é um câncer, né? Metastático, por exemplo, que já estava com implante na coluna. Então a gente observava isso muito lá. Então por isso que eu sempre falo com meus pacientes, tá com dor, não é ir num pronto-socorro e tomar remédio, não é ir numa farmácia tomar um remédio. A dor é um sinal. A gente tem que investigar o que essa dor quer nos dizer, né? Essa dor é um sinal que tem alguma coisa acontecendo e que merece ser investigado, né? Eu acredito que nas suas patologias do pé seja na mesma situação, né? Aqui, né? Eu atendo bastante a fasciite plantar, que é a dor na parte do calcanhar ali. Aquela dor que fala, doutor, quando eu gente. piso a primeira pisada do dia, parece uma agulha. Então, a gente sabe que tem as coisas degenerativas ali, é o que mais acontece. Pelo menos no meu caso, né? Eu sou especialista em pé e tornozelo e especialista em coluna. Nada mais natural do que atender mais problemas de coluna e eu atender os problemas Mas de a gente também, pessoas que têm problema de coluna, podem passar com o Eric, ele é capacitado para isso. Pessoas que têm problema de pé e tornozelo também podem passar comigo, sou capacitado para isso. Mas é que a gente... Pelo fato da especialidade, né? A gente sempre... A demanda, ela é... bem nichada, né? O paciente ele procura, hoje em dia a gente observa isso, que antigamente não era assim, não. O paciente procurava o ortopedista para resolver tudo, né? Hoje em dia a gente observa até no familiar e tudo mais. Às vezes você é ortopedista e o familiar vem até você e pergunta assim, você conhece um especialista de pé para me indicar? Né? O paciente já quer ir para o nicho mais específico. Isso a gente observa bastante. Hoje em dia a medicina, a gente sabe que a gente se encaminha muito, né, com o paciente, eu mando para ele manda para mim, e a gente sabe que com especialista a resolutividade às vezes é melhor. Às vezes é muito melhor. Alguma dica valiosa sobre prevenção de lesões? Sei lá, manter a postura. Prevenção de lesões. Só para deixar para o pessoal. Teve um vídeo, alguns, né, até bacana, que você fez umas apresentações bem interessantes, né, sobre os alongamentos, né, para as pessoas fazerem alongamento, para as pessoas terem cuidado para não extrapolar, né, os limites da atividade física. Hoje a gente vê pessoas que vão para a academia, ficam submetidas a altas cargas, né, e eu friso muito isso com os pacientes, a gente tem que se importar com as repetições, né, dos exercícios, mais do que a carga que a gente submete, né, o estresse. Carga, gente, não é só peso. Carga é peso com o número de repetições. Então é o tempo que o músculo fica sob tensão. Sob estresse. Então isso é mais importante do que o volume de peso, né? Exatamente. Quantidade de peso, coloca ali. Isso nós estamos falando de academia. E para quem tem medo de, por exemplo, crossfit, né? Eu tenho medo de fazer lesão no crossfit e tal. Pode ficar tranquilo. Porque o esporte que mais lesiona no Brasil é o futebol. Então, para mim é insuperável o futebol. Por exemplo, entorse de tornozelo é a lesão mais prevalente na ortopedia. Acontece com todo mundo. Mulher com salto alto. E imagina, os homens jogando futebol, não que a mulher não possa jogar, os homens jogando futebol ali, toda hora acontece algum evento de entorse. Então, quando for praticar
tanto o crossfit, quanto o futebol, quanto tem os riscos de lesão, a gente sempre fala do alongamento após a atividade física, que se diminui Muita gente muito. esquece, né? Muita gente esquece. Ou quando faz antes. Quando você faz antes, você perde aquela forcinha ali no treino que você diminui sua capacidade. Mas é necessário fazer, principalmente após o treino, após a atividade física, para que possa diminuir o risco de lesões, alongar as fibras musculares ali, para trazer também melhor desempenho nas próximas atividades. Né? Isso aí. Nem lembro como é que a gente chegou nesse assunto. Também. Falando de dica. Aí eu ia falar Tem uma da colinha postura. aqui, tá? Mas essa colinha Era aqui da postura. não tá Você condizendo tem com nada. dica para postura? Dica para postura, sentar numa cadeira. A gente tem que sentar numa cadeira confortável, né? É só falar em Encostar. postura que todo mundo dá. Encostar, né, o dorso da gente na cadeira, sentar numa mesa, qual que é a altura ideal, né? Muita gente pergunta isso pra gente sentar numa mesa. Na altura dos cotovelos, cotovelo em 90 graus, né? Com a mesa, a forma de sentar correta, né? E apoiar o dorso na cadeira. Isso é um erro comum demais que a gente... você observa as pessoas até dirigindo, né? Dirige com o pé no volante, aí o fato de dirigir se torna um desprazer, né? Porque a pessoa vai ficar com dor, vai ficar com tensão muscular e tá com problema, chega o banco para frente, encosta o dorso, senta certinho, né? Posição do volante, regula o volante para não ficar com o braço muito esticado, nem muito dobrado, o braço, o cotovelo semi-fletido. São vários ajustes, né, do dia a dia que a gente vai orientando os pacientes para que eles não transformem o seu dia a dia em gatilhos de dor, né? Porque são várias coisas. A pessoa senta mal, dirige mal, dorme mal, e aí junta aquilo tudo, a pessoa procura a gente. Com dor a gente vai ver, são só os hábitos de vida que a gente muda, né? Que tira e modifica, e já é eficaz para poder resolver o problema da pessoa. Mas só para avisar também, assim, se esse podcast der certo, se vocês começarem a gostar, né? Qualquer coisa a gente começa a fazer em live também no Instagram. Né? Quem não sabe, nós apresentamos, mas não apresentamos. Dr. Felipe Ramalho no Instagram, né? @Dr. Felipe Ramalho. Dr. Felipe Ramalho Guedes, tudo junto. E o meu, pode pesquisar lá, @Eric L. Gouveia, ou digitar Dr. Pé, que é a mesma pessoa. O CPF é igual também, né? Como é que... tá. Essa aqui é uma perguntinha legal. Poxa, eu acho legal. Como é que a gente sempre consegue equilibrar medicina, né? Ortopedia, plantão, porque acredito que não é todo mundo que aguenta essa vida de médico, né? Como é que você faz para fazer isso? Como que eu faço para fazer isso? Para administrar, né? Senão a gente fica, literalmente, a gente mora no hospital e dá uma visitada em casa. Mais ou menos isso. Mas como é que você equilibra essa parte aí? Muitas vezes a jornada de trabalho da gente ela é excessiva, né? Muitas vezes não, na maioria das vezes. Eu trabalho praticamente todos os dias. Eu acredito que você também, né? Quando a gente vai fazer uma viagem ou tirar uma folga, a gente tira dias de trabalho, né? Que a gente deixa de fazer. A gente deixa de trabalhar para tirar, produzir para poder tirar férias, né? Porque como qualquer pessoa... O médico trabalha pra caramba. É uma jornada... O estresse, maior do que o estresse físico, é o estresse mental. Exige muito, né? E como a gente é autônomo, como você disse, a gente trabalha longas jornadas, né? Não tem dia, não tem hora. Estou aqui agora, alguém me liga, uma cirurgia. A gente sai e vai fazer. Então, a gente... Muitas vezes, graças a Deus, no nosso caso, né? A gente tem
Minha esposa é médica também. A minha também é médica, Então elas entendem um pouco só, viu? Porque não entendem. Não é tão fácil, não. Porque, por exemplo, quando a gente começa a passar 2, 3, 4 finais de semana dentro do hospital, poxa, tem um mês que fica em casa lá, pô, meu marido tá lá, acontece. Não que elas não trabalhem também, elas trabalham muito, né? Mas a rotina do homem, do ortopedista, é mais pesada, né? Eu acho que na ortopedia... Essas mulheres são a minha cardiologista, do Eric Endócrino, né? Endocrinologista, doutora Nicole e doutora Clícia. Assim, eu ainda consigo tirar um tempo para malhar, para fazer atividade física. Eu sou viciado em fazer atividade física. Quando falta um dia na atividade física é ruim, eu não sinto bem, eu preciso fazer alguma atividade física. Então isso mantém um pouquinho minha saúde mental, né? E a saúde lá dentro de casa também. Tempo livre, o que você gosta de fazer no tempo livre? Fala, tô de folga, o que eu gosto? Adoro assistir filme. Filme pra mim é atividade... Filme de quê? Comédia, qualquer um? Todos. Eu vejo até clássico de, sei lá, 1960. Qual que é o seu filme preferido? Gosto muito do Poderoso Chefão, a trilogia. Pra mim é sensacional aquele filme. E eu assisto as 3 horas de cada um tranquilamente emendados. Tem muito filme bom, né, cara? Eu gosto bastante. Eu gosto também. Ver filme é bom. Pra mim é uma atividade assim, de lazer melhor que tem. Bicicleta, você gosta? Bicicleta. Aí já é mais, pra mim é minha saúde mental. Eu preciso ir pro mato, fazer trilha. Pô, cansar o corpo, sua mente fica muito melhor. Aí você aguenta trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aí vai. Geralmente no meu tempo livre também eu gosto de ir pro mato, gosto de ir pra fazenda. É o meu, assim, qualquer tempo livre, fazenda. Então é uma coisa que me cansa fisicamente, mas descansa a cabeça. Às vezes cansa a cabeça também, aliás, às vezes não, muitas vezes, né? Mas é uma situação muito prazerosa para mim também, que eu adoro, né? Cresci e convivi com isso a vida inteira e tomo como uma profissão também, né, que eu tenho. Então, é uma coisa que eu gosto bastante. Gosto de ver filme também. Muitas vezes eu tento ver filme durante a semana, só que eu tô tão cansado que eu levo uns 7, 8 dias para ver um filme, né? Vai vendo um pedacinho e dorme. Aí vê outro, dorme. E aí... Por incrível que pareça, essa semana aconteceu comigo. Eu fui ver um episódio de uma série que só tem 20 minutos. Você não conseguiu. 4 dias para assistir uma série. Acontece bastante. Quando fala de série assim, tem muita coisa boa. Qual é a sua série preferida? Que você... Cara, eu gostava de Friends. Gosto muito de séries policiais, né? El Chapo. Top. A minha preferida. Que eu mais gosto. Eu e Nicole assisti muito séries de assassinatos, serial killer. Cuidado, viu, gente? Bem interessante, eu acho interessante. Me prende muito bem. Esse suspense, sabe? Pra mim é a melhor categoria. Eu gosto também. Tem um filme, suspense, O Iluminado. Você já viu esse filme? Os Suspeitos, pra mim, é um dos melhores que eu já vi. Tem muito filme bom. E através dos filmes, né, hoje em dia você conhece muito lugar, né, te inspira pra querer viajar, pra querer conhecer coisas, né, você vai vendo as coisas no filme e muita coisa do mundo, né, você conhece através de uma televisão hoje, né. Cultura, um pouco e tal. Mas eu gosto mais dos que expandem assim, um pouquinho a mente. Você fala, que dá aquele plot twist que você fala, meu Deus, passei o filme pensando uma coisa, no final... É bom. Aí, muda tudo, né? Aí você quer até ver de novo, né? Só pra vir pensando. Mais, pensar diferente. Música, o que você gosta? Cara, eu sou bem eclético, né? Bem eclético? Eclético. Mas você torce pro Galo também.
Defeito Cara, também eu não gosto tem. de rock, eu gosto de samba, mas eu gosto do samba mais raiz mesmo. Chorinho, Eu não gosto muito. aí eu gosto de tudo. Sertanejo, tudo. Malhar eu já escuto de sertanejo até um rock pesado na mesma playlist. O brega. É, isso aí. Brega, a gente gosta. A gente, churrasco nossa, é um bregão, rola bem, não rola? A gente escuta bastante. A gente escuta bastante. Thiago Eu gosto. Aquino. Eu gosto muito de forró, sertanejo. Calcinha preta. Tem vários magníficos, antigos. Mastruz com leite. Nossa, é bom demais. Cela rasgada. Isso aí você tá denunciando nossa idade já. A gente tem. Acha que a gente é novinho. Quantos anos nós temos? Vamos falar pro povo, gente. 31 tenho. também. A gente, 31 anos. Nós temos uma diferença de Poucos 20 dias. Eu sou de fevereiro, final, a Erika é de março. Então é menos dias ainda. Eu Eu sou. sou no início de março, ele é no final de fevereiro. Você é 8 de março? 8 de março. Eu sou 23 de fevereiro. Você já, alguma vez em alguma cirurgia, você se arrependeu de ter pegado a empreitada? Pegando assim, na hora que você começa, passou o bisturi, começa aquela dificuldade, você fala... Pra mim, a cirurgia que eu mais tive dificuldade até hoje foi uma cirurgia que foi uma emergência. O paciente sofreu uma fratura de metacarpo e já a mão do paciente estava muito edemaciada, estava muito inchada, estava desse tamanho. Então, uma coisa que seria supostamente muito simples se tornou algo muito difícil. E aí, cara, eu passei 1 hora junto com ele na cirurgia, refazia a anestesia, e 2 horas, e 2 horas e meia, e aquele momento você tá assim sozinho e pede, poxa, como é que eu vou fazer? Porque as coisas não dão certo. Gente, é difícil fazer cirurgia. É difícil. Muitas vezes o material que a gente usa, né? Tá? Ô, gente, o material do SUS... não te ajuda não de ajuda. jeito nenhum. O material do SUS não ajuda. E o resultado, ele é dependente, sim, do material que a gente usa. E A aí, grande quando eu tava maioria chegando no final, assim, eu já... Meu Deus, me ajuda. E isso já era 3 horas da manhã, na emergência. E consegui. Cara, mas foi pra mim uma das que eu mais sofri ali. Tem muita cirurgia que a gente passa uma dificuldade muito grande. E aí você até fala assim... Por mais que você seja capacitado, tem coisas que às vezes acontecem. A dificuldade é para todos. Todo cirurgião, eu tenho aquela frase assim, todo cirurgião sempre tem uma cirurgia para voltar à humildade, né? Então, acontece periodicamente. Na hora que você começa a emplacar várias cirurgias perfeitas, tudo acontecendo direitinho, alguma vem e você fala assim, poxa, não sou tão bom quanto eu pensava que era. E você volta naquela situação assim, mais humilde, respeita cada vez mais a fratura, e aí você aprende e vai só evoluindo. Direto isso acontece. Então, pega uma cirurgia muito difícil. A gente gosta, né, de coisas desafiadoras, mas... Não tem nada que me dá um prazer tão grande do que você pegar um caso extremamente difícil e resolver ele de forma muito boa, né? Isso aí é uma coisa muito boa. Quando você vê o paciente, assim, reabilitando de forma surpreendente, isso aí é fantástico. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E lá, você trabalha também no Raimundo Gobira, né? A gente trabalha junto no Hospital Ortopédico aqui de Teófilo Otoni, né? Que tem um volume surpreendente. Eu não imaginava antes de vir para cá, né? O volume é muito grande. Que a gente tivesse um volume deste tamanho aqui em Teófilo Otoni. É um hospital que pega... quase 1 milhão de habitantes. Mais de 1 milhão, né? 1.200.000 habitantes, né? Da região, né? Que é uma referência e que as coisas funcionam, gente. As coisas, né? A gente tem material A gente sabe que tem as dificuldades do SUS, né? Sim. Mas, por incrível que pareça, ele veio de São Paulo, eu vim do Rio de Janeiro, as maiores referências da área médica, e eu me surpreendi porque funciona. Funciona.
tem coisas que funcionam, melhor aqui do que na capital. Inclusive vamos dizer assim, o centro cirúrgico, né? Foi melhor do que numa capital. Exatamente. Por incrível que pareça. O né? que é um centro cirúrgico? Tem muita gente que fica assim. Eu, antes de ser estudante de medicina, né? Às vezes eu passava na porta assim, de um hospital, sempre que aquela vontade, né, querendo ser médico, e olhava aquele negocinho, bloco cirúrgico, centro cirúrgico, a mesma coisa, tá, gente? Lá em São Paulo a gente falava sempre centro cirúrgico, no Rio também centro cirúrgico. Aqui em Teoflotone, né, em Minas, né, o pessoal fala bloco cirúrgico. Mas é a mesma coisa, tá? O que é um bloco cirúrgico, um centro cirúrgico? A gente passava e via assim, centro cirúrgico, aqui tanta gente com roupa diferente, né? E parecia que era um lugar que você tinha que se vestir de astronauta, né, para entrar ali dentro. Eu tinha essa impressão. E conta pro pessoal aí, o que é um centro cirúrgico? Os centros cirúrgicos são as salas de cirurgias, né, aglomeradas, onde a gente tenta manter aquele ambiente mais estéril possível para fazer a cirurgia mais limpa possível. Né? Nosso centro cirúrgico, ele conta, todo centro cirúrgico, você vai entrar, né, independente do número de salas que tenham, salas cirúrgicas, ele vai ter um vestiário para você trocar de roupa, pegar a roupa do centro cirúrgico, né, que é uma roupa que vem esterilizada. Você coloca os propés, que são protetores, você coloca a touca, né, você coloca máscara e você entra no centro cirúrgico. Tira adorno, né, relógio, aliança, cordão, brincos, né, as mulheres que usam. A gente tira tudo isso para entrar com o menor número de bactérias possível, né, no ambiente. Então tem geralmente um vestiário, né? Tem uma copa também que os profissionais que estão lá usam para comer também, tomar um café entre uma cirurgia e outra, na hora do almoço. E tem os corredores, né, com as salas cirúrgicas. Geralmente eu tenho uma curiosidade. Você sabe por que a roupa dos médicos geralmente no centro cirúrgico são verdes ou azuis? Essa é legal. Porque é literalmente a cor oposta ao vermelho, né, do sangue. Então, para a gente ver nitidamente onde está sujo, onde respingou sangue ali, né? Por isso que geralmente sem cansar a visão. E né? Por que geralmente são aqueles roupões grandes e largos? Chama capote. Capote. Todo médico, né, a gente veste aquilo na hora de operar. E uma curiosidade que quem não é médico, a gente fala assim, gente, liga o ar, pelo amor de Deus. Né? Por isso que o centro cirúrgico é sempre muito frio. Não é só pelo médico, né? A gente sabe que quanto menor a temperatura, menor proliferação bacteriana. Por isso que os alimentos ficam na geladeira, né? Isso. Além da gente suar bastante, é muito... Gente, é quente demais. Quando a gente veste, né, o capote cirúrgico, a temperatura aumenta muito. Nós, como cirurgiões ortopédicos, fazemos muita força, então fica um calor insuportável. Aqui em Teoflotone, né, principalmente, bastante quente. É pouco quente, né, aqui. Ixuar trabalha, é o maior trabalhador da cidade, é o ar-condicionado e o ventilador, né, porque aqui os trabalhos não param. Então é isso, pessoal, esse aí foi o primeiro piloto, né, que a gente fez. Estamos chegando ao fim, né? Conversamos aqui quase 1h30. Claro que vocês vão ver aí os cortes, né, as coisas mais sucintas. Mas é isso, a gente quer estar mais próximo de vocês, falando da medicina de forma mais informal e próxima do paciente, né? Qualquer coisa também comenta que quer escutar, quero que leve aí dermatologista para falar de problemas de pele e cabelo, né? Então a gente vai procurar trazer várias dicas assim, aquelas dicas informais, falar assim, direto ao ponto, né? Trazer, né, o colega para compartilhar alguns assuntos, também não só médicos, né? Isso. Espero que vocês gostem. Aqui fala Felipe Ramalho Guedes, ortopedista, especialista em coluna. Eric Lopes Gouveia,
Dr. Pé, especialista em pé e tornozelo. A gente é médico, ortopedista aqui na cidade de Teófilo Otoni e atendendo na região também. Então, se você tem alguma dúvida ortopédica, se você precisa de um atendimento ortopédico, estamos aí à disposição para te ajudar. Um abraço, até logo. Até breve, cuide da sua saúde, lembre-se também de cuidar dos seus ossos.